Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Bradesco e um resultado gigantesco do Bradesco. O Bradesco reportou um lucro de mais de 7 bilhões, muito acima da expectativa do mercado, traduzindo-se numa recuperação bem interessante. O Bradesco já está nesse processo de turnaround já faz um tempo, desde a crise do ano de 2023 e desde quando o Bradesco acabou consolidando-se após a recuperação que se deu ali de 2024 para 2025. O Bradesco vinha em decorrência de uma crise de crédito com alta de inadimplência para a pessoa física e pequenas e médias empresas. Agora, com essa recuperação de lucros, será que o Bradesco está barato? Até porque geralmente quando o banco se recupera, geralmente bancões, né, que passaram por um momento conturbado, o mercado já coloca isto no preço. Então a dúvida do investidor, será que vale ainda a pena comprar as ações do Bradesco cotada em R$ 15? Detalhe, bons proventos projetivos. Eu vou citar um segredo aqui do que o Bradesco poderia se valorizar acima de 100%, somente para ser cotado na sua precificação justa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e observação que na carteira de ações do canal eu não possuo as ações do Bradesco. Os únicos bancões que eu tenho aqui na carteira, que são bancões grandes inclusive, é o Banco do Brasil, com 37% do portfólio, e o Itaú, representando 34,3% de todo o meu portfólio. O Bradesco é um bancão gigante, mas eu não tenho na carteira porque acabei dando preferência para o Itaú e o Banco do Brasil na minha carteira de longo prazo. A dúvida do investidor é, a gente sabe, pessoal, que o Bradesco, né, acaba sendo extremamente cíclico, porque ó, você pega o resultado do banco numa lupa de longo prazo, você vê que o lucro do Bradesco tecnicamente está de lado há muito tempo, né? Desde o ano de 2010, mas isso aqui acaba nem sendo culpa muito do banco, e sim do seu segmento de atuação, que é pequenas e médias empresas e alta exposição na parte de pessoa física, principalmente na classe D e E, que é aquela classe mais baixa. E como o Brasil vive um cenário macroeconômico conturbado há muito tempo, né? A taxa Selic no Brasil gira a patamares extremamente elevados, nunca tivemos uma melhora fiscal relevante aqui no Brasil. É por isso que o Bradesco ele tem essa ciclicidade, porque o segmento de atuação dele acaba não ajudando muito. Por isso que o investidor tem que tomar muito cuidado com o preço que ele paga, porque se ele paga caro, ele pode conduzir a sua carteira a um retorno muito pífio, olhando para o médio e longo prazo. Não é à toa que se a gente colocar o Bradesco numa lupa de aproximadamente aí, ó, 16 anos no tempo, o lucro saiu aqui nessa faixa de 10 bilhões para essa faixa, de 20 bilhões, então o lucro dobrou numa lupa de 16 anos. Se você colocar isso aqui em taxa anual composta, não é muita coisa, né, pessoal? O Bradesco cresce a uma taxa de mais ou menos aí 6, no máximo 6,5% ao ano na média. O Banco do Brasil e o Itaú cresceram mais. Por mais que o Banco do Brasil seja cíclico, tem essa peculiaridade, ciclicidade do agro, você pega o lucro do Banco do Brasil numa lupa de 16 anos, ele cresceu mais do que o Bradesco sim, tá? Então você vê que o Bradesco está aí meio que suscetível a esse varejo de pessoa física mais fragilizado, por isso que o lucro líquido dele cresce menos, ó, na verdade cresceu ainda menos, 4,43% ao ano na média. Mesmo conduzindo uma base de lucro agora de 27 bilhões para este ano, o lucro do banco cresceu, 170%, o que não fica também muito acima, porque você pega aqui, ó, coloca 170%, mesmo com a recuperação de resultados, o Bradesco cresceu justamente a média que eu falei para vocês, de 6,4% ao ano. Então, olhando a perpetuidade, não é muito provável que o Bradesco cresça muito além disso. Vai ter anos que ele vai crescer mais, o lucro vai dobrar por conta que ele equilibra a inadimplência, mas colocando numa lupa de longuíssimo prazo, é razoável pensar que o Bradesco vai crescer a uma taxa pelo menos em linha com a inflação. Por isso que a gente tem que colocar isso no preço. Em qual preço será vantajoso comprar Bradesco, dado de que ele cresce menos comparando com o Banco do Brasil e comparando, né,
com o Itaú, que também cresce a uma taxa de 9 a 10% ao ano, olhando para uma lupa de longuíssimo prazo. Então a gente tem que colocar isso no preço. E para isso a gente vai usar uma fórmula que é a do preço justo do Graham, né? O Bradesco, por ter essa alta ciclicidade, nós temos que olhar para Graham. Não dá para ficar calculando só Buffett, né? E calcular algo perpétuo, dado de que ele é bem cíclico. Então eu acho que Bradesco fica uma boa compra, geralmente quando está abaixo do valor patrimonial. Ou seja, agora por 0,89 parece um preço interessante. 2024 ficou ainda mais barato, né? Cotado por 0,67 de PVP. Somente para o Bradesco retomar para a sua média, dado de que o banco está já reportando um ROI alto, um ROI de 15 a 16% ao ano, o mercado já consegue pagar um múltiplo melhor pelas ações do Bradesco. Então você pode observar que hoje cotado por 0,89 vezes o valor patrimonial, a ação teria que subir 129%. O que poderia fazer a ação subir assim? Entrada de capital estrangeiro no país, né? Se a taxa de juros começar a cair, o estrangeiro começar a comprar a Bolsa Brasil, o Bradesco, por estar barato, poderia subir, dobrar de preço, não só refletindo uma melhora operacional do banco, mas também aí uma questão sazonal. Uma alta expressiva nos papéis da Bolsa poderia levar o Bradesco a subir fortemente na cotação. Então, traduzindo-se de que isso vai acontecer para uma lupa de 5 anos, observando por ciclos, que geralmente demora de 5 em 5 anos para o gap da ação se encontrar, baseando-se aqui, claro, né, por um puro chute, uma pura análise gráfica. A história não é perfeita, mas ela tende a rimar. Então a gente está supondo que o Bradesco subirá 100% na cotação numa lupa de aproximadamente aí, 5 anos. Então a gente teria um retorno anual médio em Bradesco de 14% ao ano, advindo da valorização. O ponto positivo que eu acho no Bradesco é que o dividendo está alto, porque agora, com esse lucro mais elevado, o Bradesco estaria cotado por um PL. Eu não ficaria muito fissurado em PL em Bradesco, porque ele é mais cíclico. Geralmente, se ele entrar em crise de crédito, o PL vai subir. Mas aí, geralmente, denota oportunidade, porque quando ele está lá no fundo, a inadimplência volta de novo a recuar e o banco proporciona muito resultado. Mas tudo bem. Se a gente traduzir aqui em 27 bi de lucro, supondo 7 bi por trimestre, temos um PL de 6,33, né? O Q1 dividido por 6,33, você teria um yield, vamos colocar aqui, sobre um payout na faixa de 60%, você teria um yield de 9,4% ao ano em Bradesco. Se você colocar junto com a valorização, você já tem 23% ao ano na média. E colocando uma taxa de crescimento na perpetuidade de 6% ao ano, você tem aí, com a ação do Bradesco, 29,8% ao ano, olhando para o longo prazo. Isso neste patamar de preço. Mas para a gente tirar uma conclusão mais certeira, pessoal, a gente vai colocar o múltiplo do Graham, que funciona muito bem para Bradesco. Vamos assumir, tá, de que o Bradesco vai crescer a uma taxa, como a gente viu, de 6% ao ano. E vamos supor isso durante 20 anos, porque você não quer colocar Bradesco só para um trade de curto prazo, né? Você quer carregar a ação por muitos anos. Será que nesse preço vale a pena? É isso que a gente vai descobrir. O lucro do Bradesco hoje está na faixa de 27 bilhões, porém eu vou colocar 20 bilhões, ficando um intermediário nessa média, de entre 15 a 27 bilhões. E vou supor que o banco vai crescer a uma taxa de 6,4% ao ano, ficando aí, né, levemente acima da inflação. E aí a gente vai colocar isso aqui em 20 anos, que seria uma taxa de longuíssimo prazo. Então, daqui a 20 anos, o lucro do Bradesco estaria em 64 bilhões. Seria bem razoável pensar por esta lupa, de entre 60 a 70 bilhões. E, consequentemente, né, ele teria um LPA futuro, um lucro por ação futuro, dado de que a fórmula do Graham calcula-se pelo LPA futuro. Vamos colocar aqui, 64 bilhões dividido por 10,59. Então, você está aí R$6 por ação. Aí, quanto que será o VPA? A gente sabe que o patrimônio líquido do banco também cresce. Hoje o VPA negocia a R$17, né, o seu patrimônio líquido. Então, supondo que o VPA cresça a uma taxa de 7% ao ano, eu nem vou ser aqui tão otimista nos nossos cálculos, vou ser pessimista inclusive, colocando um patrimônio líquido ainda menor no longo prazo, né? O banco vai crescer esse patrimônio, daqui a 20 anos terá um VPA de R$66. Logo, pela fórmula do Benjamin Graham, 22,5 vezes 604 vezes, né, como a gente viu, basicamente aqui o VPA por ação será de R$66. Então, o preço justo da ação do Bradesco, olhando para daqui a 20 anos, seria de R$94 pela fórmula do Graham, traduzindo-se em uma valorização pelo múltiplo atual de 532%. Então, ver um Bradesco subindo 500% em 20 anos não seria nada de outro mundo, até porque são 20 anos no tempo. A gente não tá, são 2 décadas, pessoal, é bastante tempo, tá? Então, você coloca aqui,
532% de alta, numa lupa de 20 anos, você tem 9% ao ano. Isso só em valorização. Aí você coloca um dividendo médio, né? Na faixa de, 8, supondo que o Bradesco vai pagar 8, dado de que você pagou um excelente preço, então o preço de que você paga interfere muito nos seus recebimentos, e você tem uma taxa de crescimento de lucros de 6,4. O Bradesco, na perpetuidade, pode trazer 24% ao ano na média. Então perceba que o Bradesco tem essa limitação. No curto prazo, ele vai te trazer bastante, né? Com uma recuperação de lucros e, consequentemente, aí, um bom resultado. Porém, no longuíssimo prazo, perceba que o retorno se diminui por conta desse crescimento de lucro menor, LPA menor, e o VPA da ação também vai crescer menos, né? Porque com o lucro líquido menor, ele não vai ter tanto dinheiro para integrar no patrimônio líquido. Então vai ser trabalho do investidor de pegar os melhores preços possíveis. Hoje eu acho barato, mas eu não acho aquela barganha, porque esse cenário, pessoal, de recuperação de lucros já foi precificado. E dada essa ciclicidade do Bradesco, na minha concepção, eu preferiria comprar o banco em um patamar de preço mais barato. A lupa de retorno seria totalmente diferente se o banco tivesse em 10 reais. Aí, pessoal, em 10 reais o Bradesco seria uma baita pichincha. Primeiro que a 10 reais, o banco já teria cotado por um valor patrimonial na faixa de 0,58. Algo muito parecido com o que está acontecendo no Banco do Brasil agora. E aí, pense da seguinte forma, se a gente viu que pelo Graham, daqui a 20 anos o Bradesco vai custar 60 reais, né? Traduzindo-se um crescimento médio de 7% ao ano, se o Bradesco você comprou a 10, olha o seu potencial de alta no longo prazo. Será de 540%. Na verdade, é até mais, né? Eu tô confundindo aqui porque o preço justo da ação será de R$ 94 reais. Vamos calcular aqui o Graham de novo, que eu acabei me esquecendo, pessoal. Me corrijam aí no final do vídeo, tá? 604 vezes aqui, né? Um VPA, na verdade o VPA da ação daqui a muito tempo será de 66, então perceba a confusão que eu fiz aqui, o preço justo 94. Para o investidor que pagou 10 reais, a gente viu que o potencial de valorização para quem pagou a 15 foi de 500%, agora quem pagou 10, olha a diferença, 840% de alta. Então perceba que só de você pagar 5 reais mais barato, você amplificou o seu retorno em 300% a mais, por isso que eu prefiro comprar Bradesco pelo menos pela metade do valor patrimonial. E aí o meu retorno só em valorização será de 11% ao ano. O meu provento será muito alto também, porque hoje o banco está contemplando um payout de 60%. E para quem está pagando, vamos supor, 10 reais na ação, sobre uma taxa de lucros de 27 bilhões, né? O banco está repassando 60% desse lucro, você está tendo um LPA de 1,48, que para quem está pagando 10 reais, está tendo um yield de 14% ao ano. Vamos colocar na perpetuidade 12% ao ano de yield. Então o seu yield subiu em 4% a mais. Perceba que eu estou sendo ainda pessimista, né? 0,11 mais 12% de yield e mais essa taxa de 6,4% ao ano de crescimento de resultados. Então você teria com o Bradesco um retorno de 30% ao ano, o que já melhorou bastante daquela taxa que a gente viu de 24%. Por isso que, dada a imprevisibilidade do Bradesco, eu só compro o banco quando ele está muito deprimido. A mesma coisa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ainda tem o luxo de pagar um pouquinho mais caro, mas também não muito, né? Porque ele também é cíclico. Geralmente, bancos mais cíclicos, a gente gosta de comprar nos melhores momentos possíveis, pessoal. Porque aí você vai jogar as chances ao seu favor. Mesmo que aconteça uma crise generalizada no crédito, por você ter pago muito barato, você ainda continuará com uma rentabilidade positiva. Então, assim, o preço é totalmente certeiro, você precisa pegar nos melhores momentos. É mentira as pessoas que falam pra vocês, não tem como cravar preço. Não, realmente, não tem como cravar preço, eu não sou futurólogo aqui. Mas, pessoal, se você for um investidor muito afiado, você consegue colocar muito as chances ao seu favor, pagando os preços certos. Porque a gente já sabe que um Bradesco vai continuar existindo, um Banco do Brasil vai continuar existindo, o Itaú vai continuar existindo. O problema é o preço que você paga, para que você garanta um bom yield on cost no longo prazo e que você consiga também a valorização, porque ela também faz parte do setor, não a ignore. A valorização da ação também faz parte do pacote, tanto a valorização, crescimento de lucros e bons pagamentos de dividendos. Não ignore este fator. E o Bradesco, ele é o terceiro maior banco aqui do país, é cíclico e tem um crescimento mais fragilizado em comparação ao Banco do Brasil. Você pega agora o Banco do Brasil está lucrando 3,4 bilhões, de fato o Bradesco está superior, mas é que agora o Banco do Brasil está em crise de crédito. O Bradesco, quando estava em crise de crédito, chegou a lucrar 1 bilhão, tá? Então perceba aí
que você precisa colocar essas cartas na mesa. Porque assim, pessoal, olhando para o longo prazo, você tem que olhar a história. O que é mais provável de acontecer? Não o que está acontecendo agora no curto prazo. No curto prazo, tem várias empresas bombando. Só que você tem que ver para o longo prazo. Isso aqui é durável? Ele tem vantagem competitiva durável lá na frente? Esse é o ponto que você precisa observar. E é o ponto que, inclusive, o Warren Buffett batia na tecla. Nas cíclicas, tá? O Buffett não gostava muito, porém eu uso mais o Graham. Eu gosto de comprar cíclicas quando elas estão bem deprimidas, porque aí você pode segurar essas ações por uma lupa de longuíssimo prazo, que você nunca vai ter prejuízo, você vai continuar tendo uma boa rentabilidade pelo preço que você pagou. Então perceba a diferença, né? Como o preço faz aí o seu retorno se transformar no médio a longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, né, um segredo aí do Bradesco que eu acredito que o mercado não fala muito, mas que sim, em determinados preços, agora R$ 15 está barato, mas para fazer compras fortes, eu prefiro comprar abaixo dos R$ 13, porque aí já me proporciona uma margem de segurança muito mais elevada, principalmente porque o banco acaba sendo bem cíclico nessa volatilidade no crédito para pessoa física e para pequenas e médias empresas. Não é que nem o Itaú, que eu posso pagar um pouco mais caro, que eu vou ter a garantia de que o lucro não vai ficar oscilando com tanta velocidade. Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro ponto que ela acaba por ser totalmente vitalícia, totalmente automatizada e você contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Bradesco e qual é essa expectativa de longo prazo. Em particular, não tenho o Bradesco na carteira, mas é um banco que eu posso ficar de olho, principalmente quando está bem deprimido, bem mal precificado, eu poderia colocar uma grande posição, mas só nos melhores preços, dada a ciclicidade e a imprevisibilidade do Bradesco, olhando para o longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!